Graça e a paz, irmãos. Que bom rever cada um de vocês mais uma vez. Estamos em mais um final de semana e esse nosso encontro dominical é muito esperado, com muita ansiedade, para podermos estarmos juntos nessa celebração, nesse culto de adoração a Deus, nesta comunhão em família e como famílias, para louvar e bendizer o nome poderoso do nosso Deus. Nessa noite, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, uma passagem no livro de Atos, no capítulo 1, e nós vamos ler dos versos 1 até o verso 14. E eu peço então que você abra a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai se restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado ao céu voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Amém. Amém. Nessa noite em particular, quero refletir com vocês sobre o tema: de repente, o mundo ficou pequeno demais. De repente, o nosso mundo encolheu. De repente, as nossas fronteiras, elas se aproximaram de nós. Nós não temos mais horizontes tão largos para onde irmos. E eu quero iniciar esta minha mensagem com uma provocação. 3 frases. A primeira delas: em uma galáxia muito, muito distante. A segunda delas: este é o diário de bordo da nave interestelar Enterprise, em sua missão de 5 anos, audaciosamente indo aonde nenhum homem jamais foi. E a terceira: ao infinito e além. Essas 3 frases se tornaram ícones de grandes produções cinematográficas. A primeira
primeira é da obra de George Lucas, em seu épico Guerra nas Estrelas. A segunda é de Gene Roddenberry, da popular série Jornada das Estrelas. E a terceira, da animação Toy Story, da Pixar, que é a marca do personagem Buzz Lightyear. Todas voltadas a instigar nossa imaginação a respeito de outros mundos possíveis e imagináveis. Essas três frases evocam a nossa lembrança, a nossa memória de alguém que quer nos provocar a imaginação de que o nosso horizonte é maior do que o que nós podemos ver, de que o nosso mundo é maior do que o que podemos ver. Mas de repente o nosso mundo ficou pequeno demais. De repente o nosso mundo se encolheu. A curiosidade a respeito da existência de vida em outros planetas, de civilizações espalhadas pelo universo, percorreu os séculos, inspirando filósofos e cientistas que produziram equipamentos para explorar o cosmos e desvendar o mistério sobre a raça humana estar sozinha ou não. O que queremos destacar aqui é o fato de que nosso lugar de moradia foi imaginado e criado bem maior, sendo adornado com belezas incríveis, cenários exuberantes, fenômenos naturais fantásticos. De repente nosso mundo ficou pequeno demais e nos vemos confinados e limitados em nossa mobilidade. Não podemos mais ir muito distante, nem ter a audácia de ir onde nenhum homem jamais foi, porque a saída até o supermercado ou uma curta caminhada pelo quarteirão é o máximo que podemos desfrutar. Fique em casa é a palavra de ordem do momento atual. Talvez esses personagens, se nos convidassem agora para irmos a uma galáxia muito distante, nós teríamos que dizer, não dá, porque nós temos que ficar em casa. Ou talvez devolvêssemos a ordem, olha, você fique em casa, não saia por aí audaciosamente, indo aonde ninguém já foi, muito menos ao infinito e além. Lucas começa a sua narrativa de Atos contando sobre as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos antes de deixar este mundo, subindo ao céu de volta para o Pai. Era um momento de mudanças significativas na vida daquelas pessoas, bem como de todas as nações. Mudanças significativas que nós estamos vivendo e certamente viveremos. Na passagem que lemos, destaca-se uma ordem de Jesus aos seus discípulos: fiquem em Jerusalém, voltem para a casa onde nos reunimos e não se ausentem de lá, no verso 4. Logo em seguida, os discípulos perguntam se aquele era o tempo para que Israel tivesse seu reino restaurado, sua glória trazida de volta, no verso 6. Aquelas palavras de Jesus soaram aos ouvidos dos discípulos como que o mundo não era mais lugar para eles e que finalmente o projeto exclusivo para Israel seria completado. Eles entenderam que Jesus estava resumindo o mundo deles a um endereço fixo, a segurança de uma cidade. Enquanto ele mesmo travava a batalha pela reconquista da independência do seu povo, eles estavam imaginando que Jesus disse: olha, fiquem aí, fiquem resguardados, não saiam, porque do lado de fora é perigoso, deixa que eu enfrento essa batalha, deixa que eu derroto os inimigos e depois venho aqui e tiro vocês para fora, para um mundo totalmente liberto. Tempos de mudanças podem fazer com que nosso mundo fique pequeno demais, nos conduzindo à ansiedade a respeito de nossas próprias vidas. Perdemos o horizonte distante e tudo aquilo que pode ser compreendido dentro do pronome pessoal da primeira pessoa do singular em nossa gramática se torna mais imediato. Tudo aquilo então que se refere ao eu, como meu, como minha, isso então se torna prioridade, isso se torna mais imediato.
Certamente essas preocupações são importantes. Queremos saber de Deus se Ele vai restaurar nosso emprego, nosso negócio, nossa família, saúde, finanças, sonhos, após essa tempestade toda. Queremos estar prontos para retomar a nossa jornada. Entretanto, Jesus, recuperando o fôlego, responde que Deus já tinha um propósito, e nele havia questões que os discípulos não tinham como entender ou mesmo interferir. Está no verso 7. Olha, essas questões o Pai já estabeleceu, então vocês não podem sequer interferir nelas. Contudo, apesar disso, os discípulos teriam uma missão muito importante a realizar dentro desse plano divino. Jesus diz: Deus já tem um plano, mas vocês fazem parte dele, então o lugar de vocês, logo vocês vão entender. Com isto, Jesus está afirmando que eles não haviam entendido a ordem inicial. A ordem para ficarem em casa não era para informar que tudo havia acabado. Pelo contrário, era para marcar que depois daquela experiência, uma nova etapa estava para começar na vida deles. O mundo não havia sido encolhido somente para a segurança deles, mas para que eles tivessem um tempo de preparo para serem mais bem capacitados por Deus para uma tarefa maior. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês não entenderam ainda. Espera aí, vocês não entenderam. Eu não estou mandando vocês ficarem em Jerusalém para a segurança própria. Eu estou mandando vocês voltarem para Jerusalém, porque este é um tempo importante no preparo, porque Deus estará preparando vocês para uma tarefa maior. Vamos examinar este texto e observar a maneira como Jesus desperta seus discípulos, conduzindo-os da sensação de que, de repente, o mundo ficou pequeno demais para uma visão de amplitude e imensidão da vontade de Deus. O que Jesus reafirma aos seus discípulos? Primeira coisa, Jesus reafirma que há mais fronteiras que devem ser reconquistadas para o Senhor. Há mais lugares, há mais ambientes, há mais pessoas a serem reconquistadas. Jesus então começa declarando que o Pai havia feito a promessa de batizá-los com o Espírito Santo. No verso 5, eles seriam revestidos da autoridade e do poder do Espírito Santo. Verso 8, numa metáfora que o próprio Senhor Jesus usou com Nicodemos em João 3:8, usando a figura do vento, isso poderia significar que Deus desejava que eles se movessem como o vento por todo o mundo. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, vocês vão ficar agora confinados para que Deus encha vocês do poder, para depois soprar vocês, para que vocês se movam como um vento por toda esta terra. O salmista ilustra esta mesma verdade declarando: fazes dos teus mensageiros como o vento, dos seus ministros como um fogo abrasador. Salmo 104:4. Deus estava usando aquele momento em que seus discípulos precisavam ficar em casa para enchê-los com o Espírito Santo, para alimentá-los e capacitá-los, a fim de assoprá-los como o vento pelo mundo, levando-os audaciosamente a todos os lugares, ainda que muito distantes. Após aquele período, eles seriam levados até os confins da terra. De igual modo, nós estamos sendo levados a olhar para as nossas famílias, vizinhos, projetos pessoais, colegas de trabalho, habilidades profissionais, relacionamentos pessoais, e enxergarmos as fronteiras que devem ser reconquistadas para o Senhor, porque em todas essas áreas podemos perceber o encolhimento, o achatamento, o apequenamento a que ficaram sujeitas. As coisas ficaram tão reduzidas que nós não percebemos, porque perdemos de vista. Achamos que a nossa vida é só o trabalho que fazemos.
Às vezes achamos que a nossa vida se resume à nossa casa, à nossa família, aqueles que nos são caros. Achamos que vivemos a vida para realizar os nossos projetos, para gastarmos o nosso dinheiro, para termos as nossas coisas. Então o nosso mundo vai ficando pequeno, vai ficando reduzido, vai ficando encolhido, vai ficando apequenado, e nós não percebemos isso. Nós não nos damos conta disso. Fomos engolidos por uma rotina tão devastadora em compromissos e trabalho, que perdemos de vista a imensidão e amplitude do mundo onde vivemos. Nos esquecemos que há mais pessoas habitando conosco. Perdemos o domínio das fronteiras e acabamos deixando o inimigo invadir nosso território e diminuir nosso mundo. Deixamos de cultivar as boas virtudes dentro de nós e não vemos os vícios que se apegaram à nossa alma. Deus está trabalhando nesse momento para nos dirigir aos nossos próprios corações e sondarmos o quanto eles mesmos se tornaram pequenos, apertados e reduzidos pelas tristezas, amarguras, rancor, inveja, formalismo, medo, preconceitos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, faz menção dos afetos estreitados, segundo aos Coríntios 6,12. E esta palavra afeto refere-se ao íntimo que se comprimiu e encolheu, recorrendo à figura do útero, que não é capaz de se dilatar e por este motivo se torna abortivo, incapaz de trazer a vida à luz, à existência. Deus está querendo nos mostrar: fiquem em casa, voltem para Jerusalém e sondem os corações de vocês mesmos. Vejam como é que eles se tornaram pequenos, vejam como é que eles se tornaram apertados. Vocês estão pensando só em vocês estão olhando só para vocês, para o mundo de vocês, para o projeto de vocês. Mas Deus quer espalhá-los aos confins da terra. Esta pandemia diminuiu nosso mundo, mas também mostrou as reduções e estreitamentos produzidos em outras áreas de nossas vidas. Porém, Deus quer nos encher com seu Espírito para nos lançar como vento, correndo livres e soltos pela vastidão da criação, em nossas almas, em nossas famílias, no ambiente de trabalho, relacionamentos pessoais, enfim, tudo o que estiver ao nosso alcance. Deus quer que sigamos ao infinito e além. É isso que Ele quer. Essa pandemia está nos mostrando o quanto nós nos encolhemos. Por isso que rede social agora já não satisfaz. Por isso que agora o encontro virtual, embora seja um remédio, embora seja uma solução paliativa, mas já está tornando enjoativo, está se tornando cansativo. Nós queremos estar lá, nós queremos nos abraçar, nós queremos nos ver, queremos nos tocar, queremos sorrir e gargalhar juntos e não estamos podendo fazer isso. Porque estamos nos dando conta de que o nosso mundo é maior, é mais amplo, é mais velho, e Deus nos quer lá, nele, plenamente. Segunda coisa que Jesus lembra: a oração é a principal maneira de levantarmos nossos olhos para ver além. Parece um paradoxo, porque na oração nós estamos acostumados a curvar a cabeça e fechar os olhos. Mas Jesus está dizendo que mesmo esse gesto de curvar a cabeça e fechar os olhos é a única maneira que nós temos de enxergarmos além, de enxergarmos adiante. A oração é o principal recurso que temos para um momento de crise. Através dela derramamos toda a nossa perplexidade e dor, sendo também uma expressão do nosso fervor. Nós cremos que pela oração nos conectamos aos céus e de lá recebemos o consolo e encorajamento. O texto lido nos informa que após verem Jesus subir ao céu e ouvirem do anjo a promessa de que ele voltaria, os discípulos retornaram a Jerusalém como Jesus havia ordenado e se reúnem aos demais em oração.
Estavam ali cerca de 120 pessoas, no verso 15 nos dá conta disso. Havia muitos motivos para orar, porém, havia algo que Jesus disse a respeito do que eles não faziam ideia do que iria acontecer. Jesus disse que eles deveriam esperar pelo cumprimento da promessa do Pai e seriam revestidos de poder. Os discípulos ouviram essa promessa, mas eles não entenderam bem o que isso significava, como é que isso aconteceria. Jesus disse: vocês devem orar por isso, mas eles não tinham ideia. O que eles deveriam pedir? O que eles deveriam aguardar? Que tipo de sinal, que tipo de evento, que tipo de acontecimento? Isso eles não sabiam, mas foi isso que Jesus pediu para que eles orassem. Eles ainda estavam com medo da perseguição promovida pelos líderes religiosos logo após a morte de Jesus, e a sua ressurreição havia se tornado um novo motivo de controvérsia e disputa, porque havia soldados que foram subornados para contarem que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Está lá em Mateus 27, 63 e Mateus 28, de 11 a 15. Sendo assim, clamar a Deus pedindo proteção e livramento era um dos motivos para orarem. Então eles podiam estar naquela reunião e ora, vamos orar porque nós estamos sendo perseguidos, vamos orar porque nós temos inimigos, vamos orar para que Deus lute contra os soldados, vamos orar por esse motivo. Eles também precisavam escolher o substituto de Judas entre os 12 apóstolos, versos 24 a 26. Logo, orar pedindo direcionamento para a escolha de líderes, ou direcionamento para o ministério, também estava na lista de motivos. Eles também podiam orar por isso. Deus, precisamos de líderes, precisamos de pastores, precisamos de pessoas que nos guiem, que nos orientem, pessoas que nos conduzam adiante. Hoje nós temos um motivo para orar. Hoje nós somos levados a orar pelo socorro, pelo livramento, pela cura, pelo fortalecimento, pelo encorajamento, pela proteção para as nossas famílias, aos nossos amigos e aos profissionais de saúde que estão envolvidos diretamente no combate à pandemia. Cada dia chegam notícias que agridem nossos ouvidos e fazemos delas assuntos pelos quais orar. Então nós temos também as nossas necessidades pelas quais orar. Nós temos também os nossos pedidos pelos quais interceder. Entretanto, até mesmo na oração, somos tentados a ver o mundo estreitado, encolhido, oprimido pelo que está acontecendo. Baixamos nossos olhos e perdemos de vista o que está além. Até mesmo na oração, ela pode fazer com que o nosso mundo seja pequeno, seja reduzido, seja encolhido. Por isso Jesus provoca a seus discípulos a orarem para que Deus os encha de poder para serem testemunhas em um mundo imenso, ampliado e sem barreiras. Orarem para que fossem capacitados a quando os agentes limitantes do confinamento fossem removidos, para que eles saíssem como o vento, impulsionados pela missão de cumprir o propósito de Deus através de suas vidas. Por isso que Jesus fala: orem para que vocês sejam fortalecidos por Deus, orem para que vocês sejam capacitados por Deus, porque quando as portas se abrirem, quando as fronteiras se escancararem, vocês correrão, Deus os levará, Deus os empurrará, Deus os conduzirá. Não podemos limitar nossas orações aos problemas provocados por esta pandemia. Não podemos ter como motivo de oração unicamente as dores provocadas por esta doença. Não podemos confinar nossas orações em um único alvo, que é resolver nossas vidas pessoais. Não podemos apenas baixar nossos olhos em oração, mas aproveitar este momento como uma oportunidade de levantarmos nossos olhos em oração para vermos além. A oportunidade que nós temos agora que estamos em casa, dizer: Deus, eu preciso ser cheio do Senhor, eu preciso ser cheio do Teu poder, eu preciso ser cheio da Tua sabedoria, dá-me o conhecimento da Tua palavra, porque quando eu puder sair de casa, quando eu puder voltar às ruas, quando eu puder reencontrar os meus amigos,
quando eu puder rever os meus companheiros de trabalho, eu possa dizer-lhes a respeito da grandeza do Senhor, a respeito da bondade do Senhor. Deus, eu quero ser como o vento. Deus, eu quero ser como o poder da graça do Senhor, inundando, enchendo e percorrendo este lugar. Concluindo, Jesus estava com seus discípulos, apresentando-lhes uma nova etapa em suas vidas, uma enorme transformação na maneira como eles viveriam dali por diante. Por isso Jesus ordena que fiquem em Jerusalém, porque depois daquele confinamento, Deus nos lançaria como vento a correr livre e solto pelo mundo, cumprindo a missão e a vontade do Senhor. Eles seriam instrumentos da glória do Pai. Hoje nós temos a ordem de ficar em casa. De repente o mundo ficou pequeno demais. Contudo, Deus está trabalhando para que esta pandemia seja resolvida. Então, quando essa hora chegar, Ele nos enviará para os horizontes alargados de sua obra, ao infinito e além do nosso mundo. De repente o mundo ficou pequeno demais. Porém, isto não é o fim, como Jesus reafirmou aos seus discípulos. Há mais fronteiras que devem ser reconquistadas para o Senhor. Esta pandemia diminuiu nosso mundo, mas também mostrou as reduções e estreitamentos produzidos em outras áreas de nossa vida. Porém, Deus quer nos encher com seu Espírito, para nos lançar como vento, correndo livres e soltos pela vastidão da criação, em nossas almas, famílias, ambiente de trabalho, em nossos relacionamentos, enfim, tudo que estiver ao nosso alcance. E a oração é a principal maneira de levantarmos nossos olhos para ver além. Não podemos confinar nossas orações em um único alvo, que é resolver os problemas criados por esta crise. Não podemos apenas baixar nossos olhos em oração, mas aproveitar este momento como uma oportunidade de levantarmos nossos olhos para vermos além. Como aconteceu com os discípulos assim que Jesus subiu ao céu, eles ficaram olhando para um ponto na vastidão do céu. E os anjos vieram e chamaram a atenção deles, com a mesma promessa de que aquele mesmo Jesus voltaria um dia para consumar sua obra, versos 10 e 11. Assim nós hoje estamos sendo chamados para não diminuirmos nossa esperança, mas estarmos prontos para quando Deus remover os obstáculos que confinaram o mundo dentro de um vírus. Os discípulos ficaram olhando para um ponto específico do céu e perderam a vastidão do céu. Eles estavam olhando apenas para um único ponto. E os anjos vieram de repente: olha, haverá um dia em que este ponto vai se alargar por toda a terra, porque aquele que foi haverá de voltar para consumar a sua obra. De repente o mundo ficou pequeno demais, confinado às nossas casas. Mas é nesse momento, é neste tempo, que Deus quer nos preparar, que Deus quer nos capacitar, que Deus quer nos encher com o seu poder e a sua glória, para depois nos soltar livres como um vento por este mundo, indo a lugares muito, muito distantes, audaciosamente, onde ninguém talvez jamais foi, ao infinito e além, para a glória de Deus. Você está pronto para correr como o vento quando Deus te chamar? Você está pronto? Você tem orado a Deus por isso? Você tem clamado a Deus por isso? Ou a sua oração também ficou pequena e reduzida a este tempo? A sua oração também está confinada a este tempo? Você olhando para Deus, dizendo: Deus, o Senhor não pode fazer mais nada, a não ser que tratar dessa enfermidade. E Deus quer fazer grandes coisas, como tem feito, e continuará fazendo. E para isso Ele chama a mim e a você neste tempo. Amém? Deus abençoe você, e que ao final dessa pandemia você esteja pronto para ir aos locais distantes e alargar as fronteiras,
e encarar a vastidão deste mundo, realizando a obra do Senhor. Deus abençoe você.